Olá, estamos iniciando mais uma live e hoje teremos dois convidados muito especiais que nos trarão temas muito correlacionados à rotina dos trabalhadores. Já estamos contando com a presença dos nossos convidados, damos boas-vindas a todos e já vamos dando acesso à doutora Glícia e ao doutor Jorge Luiz. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Noite. Então, para darmos início neste nosso bate-papo, que nós pretendemos abordar os temas mais ou menos dentro de 1 hora de live, nós convidamos a doutora Glícia Albuquerque, que é nutricionista, doutor Jorge Luiz Bezerra Guedes, que é médico, é psiquiatra, ambos estão atrelados ao Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, SIAS, do Instituto Federal de Alagoas, e com certeza terão muitas informações salutares a compartilharem conosco sobre os distúrbios alimentares e do sono em tempos de pandemia, tudo isso impactando direta ou indiretamente tanto na vida daqueles que estão no mercado de trabalho, como com certeza também na vida daqueles que não conseguiram manter seus postos de trabalho nessa pandemia. Então, inicialmente, eu gostaria de facultar a palavra à doutora Glícia e posteriormente ao doutor Jorge para as suas boas-vindas aos nossos seguidores, aos seguidores do IFAL, do Programa Qualidade de Vida do IFAL. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Bom, a falta de sono, né, ela pode, por si só, contribuir para o ganho de peso, né? Isso porque a falta de sono, ela provoca um aumento do hormônio grelina, que ele é responsável por desencadear a fome. E, em contrapartida, ele diminui a leptina, que é o hormônio responsável pela sensação de saciedade. E aí gera também uma situação de estresse, né? Porque provoca também um aumento dos níveis de cortisol. E aí esse estresse faz com que a gente busque no alimento um certo conforto emocional. E aí a gente vai buscar justamente os alimentos que são mais calóricos, né? E esses alimentos são o que a gente chama de alimentos de calorias vazias, que eles só fazem engordar, né? São alimentos muito calóricos, como doces, frituras, os refrigerantes e, assim, nutrientes que a gente precisa, né? Para manter as nossas funções vitais, né? Ele não fornece. Então, essa mudança de hábito alimentar, né, essa situação de estresse gerada pela situação da pandemia, né, por conta da questão do excesso de trabalho ou a falta dele, né, faz com que haja essa mudança no hábito alimentar. E isso vai favorecer, então, casos de obesidade, que, por sua vez, vão provocar o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, né, como a hipertensão, as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares que agravam por si só, né, o risco assim, da gente ter casos mais graves de Covid. Doutora Glícia, então vamos lá. Temos muitos seguidores entrando até este momento e a senhora já nos trouxe uma gama de informações que eu vou tentar, antes de passar a palavra para o doutor Jorge, fazer um breve resumo. O nosso corpo realmente precisa de nutrientes. Sim. E ninguém melhor do que os próprios nutricionistas para comprovar a necessidade do fortalecimento do nosso sistema imunológico, a fim de que possamos enfrentar melhor
todo esse período de pandemia. Agora, os nutrientes vazios, como você nos trouxe, com relação a gorduras, açúcares, ou seja, esses alimentos que todo mundo gosta, batata frita, pizza, Isso. refrigerante, Os sanduíches, chocolate. chocolate, tudo isso traz benefícios para o corpo, entre aspas, porque geram a saciedade e muitas vezes a fome é muito mais uma fome emocional do que mesmo a Justamente. fome concreta, ou seja, o bendito estresse, ele acaba provocando mecanismos. E esses alimentos, em contrapartida, além de trazerem uma série de malefícios à saúde, ainda interferem negativamente na qualidade do sono. Então, doutor Jorge Luiz, seja bem-vindo. Agradecemos mais uma vez a Amatra 19 no seu programa Convida, a disponibilidade do IFAL de nos ceder profissionais tão gabaritados para nos ajudarem a compreender melhor o funcionamento do nosso organismo, principalmente nessa época em que todos nós estamos inseridos dentro de um contexto de estresse, de ansiedade, de preocupações. Então, doutor Jorge, por favor, antes de o senhor adentrar diretamente nos transtornos do sono, o senhor, como psiquiatra, qual a contextualização que o senhor gostaria de nos trazer frente à sua experiência com os seus clientes, com os artigos científicos que o senhor tem tido contato, para que nós possamos também perceber o que é esse transtorno do sono antes de o senhor adentrar mais especificamente em pontos que o senhor deseje? Então, obrigado, doutora Carolina. Agradeço pelo convite. Quando quiser, sempre a gente está aqui para poder conversar, certo? Boa noite para os nossos seguidores aí que estão acompanhando. Então, os transtornos do sono, de uma forma geral, sem pensar no contexto de pandemia, né? Eles têm alguns grupos diferentes, assim. A gente pensa transtornos do sono relacionados à saúde mental, digamos assim. Que são relacionados à ansiedade, que tem a insônia, né? A gente tem transtornos relacionados à parte respiratória. E aí vai entrar, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, né? Que é a doença do ronco. A gente vai ter uma gama pensando mais ali na neurologia, digamos assim, né? Que a gente vai ter uns movimentos durante a parte do sonho, movimento nas pernas antes de quando a pessoa se deita. Mas o nosso carro-chefe, os nossos, digamos, as doenças que ocorrem mais, os transtornos que ocorrem mais, realmente termina sendo a insônia, né? E principalmente a apneia obstrutiva do sono, né? A insônia com essa relação principalmente com a ansiedade, mas também com a parte comportamental, com relação à alimentação, né? Com relação à depressão, vários transtornos com relação da psiquiatria realmente. E a apneia obstrutiva do sono tem outros motivos, mas hoje em dia se relaciona muito com a obesidade. A maior causa de apneia obstrutiva do sono é a obesidade, né? Algumas pessoas podem ter, por alterações na face, por exemplo, ter alguma doença que cause uma alteração muscular que atrapalha elas de respirar, mas a grande quantidade hoje em dia é pelo aumento do peso mesmo. E olha aí, doutora Glícia, a responsabilidade. Quando o doutor Jorge nos traz essa informação, né, que ele contextualizou muito bem, de várias causas que podem contribuir para que não se tenha um sono de qualidade. Então, o que a nutrição tem nos trazido para nos orientar nessa educação alimentar, nos orientar em busca de uma melhor qualidade de vida? Então, o principal é a gente buscar alimentos que favoreçam a produção dos hormônios ligados ao sono, né? Então, o ideal seria a gente consumir, por exemplo, alimentos à base de triptofano,
Esse nutriente ele vai ajudar na produção da serotonina, que é o hormônio relacionado à questão de controlar a ansiedade, né, de controlar a questão do apetite. E a gente vai encontrar nas oleaginosas, nos cereais integrais, feijão preto, na tâmara. Acontece. Doutor Jorge, então continue conosco. A doutora Glícia A travou um Glícia voltou. pouquinho. Pode continuar, doutora, porque havia travado um pouquinho. Acho que travou novamente. Então, doutor Jorge, Eu vou até... Isso, pois não. Deixa eu tomar até de onde ela estava. É interessante que ela até falou na questão da serotonina, né, que vem dos triptofanos. A serotonina ela termina sendo um dos componentes que é usado para fabricar a melatonina, né? A melatonina é o nosso hormônio natural do sono. E a gente fabrica ele naturalmente, a depender da nossa exposição à iluminação durante o dia. A gente, durante o dia, é bloqueada a produção e a depender do primeiro horário que a gente toma sol, pega luz, começa a fazer uma curva que quando começar a reduzir a iluminação, né, a gente começa uma produção maior de melatonina. Ali, principalmente quando chegam às 8h30 da noite, onde já é para a gente não se expor tanto à iluminação não natural, né? O que é uma coisa que a gente não faz, né? Então, realmente, o uso da iluminação, ele é totalmente contraindicado para quem quer ter uma boa noite de sono, por conta justamente da melatonina. Isso. Principalmente a iluminação, a gente diz que é do espectro azul. E aí, onde é que tem luz de espectro azul? Luz branca vai ter todos os espectros de luz, vai ter também a luz do espectro azul. Então, luzes brancas dentro de casa, não é legal ficar em ambientes, estar em ambiente que esteja assim, onde você está se preparando para dormir. O ambiente onde você está ali já relaxando, nem o quarto também. Pode ter uma iluminação branca no quarto? Pode para algum momento ali, para limpeza, para alguma outra coisa. Mas se você está entrando no quarto, planejando para dormir, não é bom que você ligue justamente a luz branca. Ela vai ter a luz de espectro azul que vai dar uma bloqueada na melatonina que a gente produz, né? E quando a gente vai ficar ali na sala, lendo um livrinho, alguma coisa, também não é legal que essa sala a gente deixa uma luz branca acesa, que vai reduzir a nossa produção de melatonina, vai atrasar a nossa produção. Então nós já temos até uma pergunta com relação ao sono, mas antes de eu repassar o que a Rafaela nos traz, eu lhe pergunto, a luz branca no quarto não é recomendado por conta do bloqueio da produção da melatonina, que até onde eu sei já inicia a ser produzido com a mãe natureza chegando ao anoitecer. Uhum. Só que levar o celular para a cama, tablet, computadores, as telas, já o modo geral, tem alguma interferência negativa, então, nessa produção da melatonina? Com certeza. Porque, justamente, as nossas telas, elas emitem essa luz branca que vai ter a luz de espectro azul. Já existe muito filtro, programas que a gente pode baixar nas lojas dos aplicativos, a depender do tipo de celular, que é um filtro para bloquear a luz azul. Só que nós já temos pesquisas mostrando que, tirando o estímulo de luz azul e mantendo o celular, a gente tem uma recuperação ali do horário de sono dessas pessoas que estavam sendo prejudicadas por essa iluminação, mas não tanto como a gente achou que teria. E aí, por quê? Provavelmente, na verdade, isso aí são mais suposições, é porque geralmente as pessoas estão ali num ambiente muito estimulador, né? Em vez de começar a fazer alguma coisa que relaxa, as pessoas estão super ativas ali, olhando alguma coisa que vai deixar ela mais animada, que vai incitar mais o cérebro dela a trabalhar um pouco mais. E aí, isso provavelmente também termina atrapalhando o sono.
Então, essas pesquisas que fizeram assim, vamos mudar um pouco esse estímulo luminoso da noite, mas mantiveram o celular, melhorou um pouquinho o horário, as pessoas dormiram um pouquinho mais cedo, mas não tanto como a gente achou que seria. Então precisamos ficar atento à mudança de hábitos. E nessa mudança de hábitos, eu pergunto à nossa nutricionista se o uso de chás como camomila, cidreira, pode de alguma forma ajudar na melhoria do sono. Que é uma pergunta aqui da Rafaela. Seria até uma dica, né, que eu ia dar também, que a gente evite as bebidas que são consideradas estimulantes, né? Como, por exemplo, refrigerantes à base de cola, chamate, o café, porque a cafeína, ela é uma bebida que estimula, né, o sistema nervoso central. Então, o ideal é que a gente evite, porque aí a gente vai terminar tendo dificuldades para dormir. Em contrapartida, a gente pode dar preferência aos chás, né, como camomila, como capim-cidreira, por exemplo, que ajudam muito nessa questão do sono, a estimular o sono. E com relação à ansiedade, que gera, como já foi dito no início da sua fala, eu não sei se eu posso usar o nome entre aspas, a compulsão alimentar. Eu vejo que na pandemia, eu li alguns artigos que os beliscadores, né, de plantão estão aumentando muito. Aquele que tem o hábito de beliscar pequenas porções o tempo inteiro, visitar a geladeira até pela madrugada. Então, isso é verdade? Tem alguma dica para que isso seja reaprendido por todos nós, para que nós tenhamos uma melhor qualidade, tanto na alimentação quanto com hábitos saudáveis? Nessa questão aí, realmente tem acontecido bastante, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia. É o que eu falei, a questão das pessoas buscarem um certo conforto emocional na alimentação, né? E acabam indo justamente para esses alimentos que são muito calóricos, né? O chocolate, por exemplo, ele é muito procurado, né, nessas madrugadas e é considerado como um alimento estimulante, ou seja, ele vai prejudicar o sono, né? Então, uma dica é buscar alimentos que procurem dar também saciedade, aumentar o consumo de frutas diversificadas, né, de legumes diversificados também, e principalmente dos cereais integrais, que dão uma certa saciedade, né, para evitar estar compensando na comida. Entendi. E, doutor Jorge Luiz, no consultório, o senhor também percebe essa demanda quando o senhor faz a anamnese dos seus pacientes que estão, eu entendo assim, com dificuldades no sono, que podem ser tanto para pegar no sono, como pode ser por não conseguir acordar cedo, ou seja, dorme mais do que o necessário. Ou então aqueles que adormecem logo, mas acordam no meio da noite, e aí não conseguem refazer o seu sono. Então, eu quero saber, e já pedindo também, que a Gleice Albuquerque está participando e já está perguntando se a ingestão de açúcar interfere direto ou indiretamente na insônia. Eu vou deixar aí com o nosso psiquiatra para ele dar essa contextualização. Veja só. Então, a gente teve realmente mais relatos de alteração tanto na parte de ansiedade como na parte de insônia nessa pandemia, no ambulatório, no consultório, né? Também tem saído muita pesquisa com relação a isso, apesar de que nós temos até um pequeno grupo de pessoas que têm um alívio de ansiedade. As pessoas que têm ansiedade ao sair de casa, elas estão um momento de alívio, mas fora isso, todas as outras estão mais ansiosas, né? Além disso, o que acontece, como a gente está o tempo inteiro em casa, estamos nos expondo menos ao sol, o que regula menos o nosso horário de sono, por exemplo, né? Outra coisa que acontece, o trabalhar em casa, né? Muitas vezes as pessoas vão trabalhar na cama, vão trabalhar quanto mais tempo você passa na cama trabalhando, sinaliza para o teu cérebro de que aquilo deitar não significa
estar na cama não significa que seja o horário de dormir. A gente perde essa relação de simbólica para o cérebro de deitou, esse é o momento de relaxar e de dormir. Por passar muito tempo ali, de repente, com o celular, muitas vezes o que acontece nessa pandemia é ficar ali com o computador para trabalhar. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? E sobre o açúcar, diretamente não tem nada muito estabelecido. A doutora falou por causa do chocolate em si, né? Porque o chocolate realmente ele tem esse poder especificamente. Algumas pessoas, o que acontece? Você vai ficar com um pouco mais de energia, mas ele não tende a interferir mais diretamente no sono, não. O que vai acontecer se você ingerir muitos alimentos muito próximo de dormir também, pela dificuldade que você vai estar ali para fazer a digestão, também vai terminar atrapalhando o sono, né? Você vai ter refluxo, teu metabolismo ele vai estar diferente ali e vai terminar atrapalhando. Então, para não perder o bonde andando, antes de passar para a nossa querida nutricionista, já repassando a pergunta da Alice, que ela faz um comentário quanto à fadiga pelas atividades online, né? Que a gente sabe até que já se fala na Zoom fadiga. E isso tem impactado muitos profissionais de várias categorias e, naturalmente, também interfere na hora do descanso. O senhor tem alguma informação mais direta sobre essa fadiga pelo trabalho online, pelo uso constante de telas? Pois é, o que vai acontecer nisso aí tem algumas relações. Tem uma questão mais comportamental, porque ao invés de a gente ter o nosso horário de trabalho comprimido ali, naquele horário certinho, a gente sai para o trabalho, trabalha, volta para casa, desliga um pouco, deixa de estar tão alerta, né? Porque o horário de trabalho, a gente aumenta a necessidade de estar ali alerta, prestando atenção mais nos detalhes, né? Digamos que tem uma ansiedade fisiológica ali maior para a gente estar trabalhando. E quando a gente está trabalhando em casa, já naturalmente fica mais espaçado, né? A gente mexe um pouquinho ali, um certo horário mais cedo, às vezes passa do horário ali da noite, ainda está mexendo em alguma coisa do trabalho, e ficam os espaços onde fica o descanso no meio. Mas como a pessoa não consegue determinar exatamente qual é o horário do descanso de uma forma mais longa, o que acontece é que essa pessoa ela vai passar praticamente o dia todo em alerta, né? E fora isso, pela questão da redução da produção de melatonina por causa das telas, também vai ter um prejuízo aí no sono que vai deixar a pessoa mais fadigada também, né? A iluminação branca, ela realmente faz a gente ficar mais estimulado e gastar mais energia. Até é interessante uma coisa, quando teve as Paralimpíadas aqui no Brasil, alguns pesquisadores fizeram uns testes, pesquisadores brasileiros fizeram uns testes com os nadadores. Eles pegaram um grupo e colocaram luz branca para eles, um pouco antes de nadar, e outros não fizeram. E viram que os que fizeram uso de luz branca tiveram um maior desempenho nesse horário. Ou seja, você está sendo mais estimulado, você está gastando mais energia, né? Por causa desse estímulo de luz branca. E aí, se você fica o tempo inteiro passando por isso, obviamente, você está gastando mais energia, você vai ficar mais desgastado, cansado também. Então, possivelmente, aí já é um bom hábito de higiene do sono, né? Que o senhor está nos trazendo esse alerta para optar ou pela penumbra, até onde eu posso entender. Eu até vejo que alguns consultórios de oftalmologistas, vários deles usam luz na penumbra. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas é uma informação realmente que vem reforçar essa mudança de hábitos que nós poderemos nos impor. Daqui a pouco eu tenho mais perguntas para o senhor. Mas, Glícia, você compartilha da mesma opinião do Dr. Jorge Luiz ou você gostaria de acrescentar algo com relação ao açúcar
se favorecer, porque a gente ouve desde criança, dá uma água com açúcar, a pessoa tomou um susto, né? A pessoa precisa relaxar um pouco, dá água com açúcar. Isso é uma crendice. O que é que mais você traz para atender, né, essa interface? Concordo, sim, com o doutor Jorge, né? Mas acredito que a gente deve buscar também outras alternativas, né? Hoje a gente tem, assim, receitas maravilhosas com alimentos funcionais, né? E que saciam essa nossa vontade do doce. Por exemplo, o brigadeiro de biomassa de banana verde. É um excelente alimento funcional, ajuda a reduzir a nossa glicose, ajuda a reduzir os níveis de colesterol, ajuda a saciar também, né? E assim, tem o mesmo efeito de um brigadeiro comum, né? Ele é feito inclusive com cacau, né? E fica maravilhoso, inclusive, né? Então é a gente buscar também essas soluções alternativas, né? Se a pessoa assim tem uma certa compulsão por doce, é buscar então meios para consumir doces que sejam mais saudáveis. Ah, que ótimo. Ó, Pois não, doutor Jorge? eu queria acrescentar aí que justamente também, se é por ansiedade, né, as pessoas conseguirem outras maneiras de distraírem, para não lidarem com a ansiedade com alimentos, no final das contas, né? A gente conversa muito sobre isso, de que as pessoas estão felizes, elas comemoram com comida, elas estão tristes, elas vão lá Verdade. aliviar com comida, elas estão ansiosas, elas vão aliviar com comida. Tudo é no alimento. E vai Tudo lá é no no alimento. alimento. É, pois é. O açúcar, ele realmente tem uma comprovação, essa história de coloca o açúcar para ficar calminho. Aí mesmo aquela história das pesquisas, tem pesquisas que mostram que o açúcar ele realmente corta parte do efeito do cortisol. O cortisol está ali quando a gente se estressa, ele aumenta quando a gente se estressa. Quando a gente faz uso do açúcar, ele realmente corta parte dos efeitos do cortisol. E aí dá esse alívio da parte da ansiedade, do estresse, né? Termina sendo mais um reforço da pessoa querer consumir mais açúcar quando está estressado. Justamente. Né? Porque o Além estresse leva a essa questão justamente da compulsão alimentar, né? É aquela questão de você querer compensar aquela sua angústia, aquela sua ansiedade na comida. Acaba se tornando assim algo prejudicial num ciclo vicioso, porque você Justamente. come para se saciar, mas nisso você aumenta o peso, com isso você perde a qualidade de vida, inclusive durante o sono. Então, reduz a sua autoestima. E Tem aí a questão das doenças também, né? Das doenças crônicas não transmissíveis, porque você aumenta bastante o risco de desenvolvê-las, né? Como a questão das doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, diabetes, né? Tá tudo junto, né? Da obesidade, tá tudo associado à obesidade. E as pessoas mais jovens estão encontrando, né? Estão sendo assim diagnosticadas praticamente todos os dias com hipertensão arterial, com diabetes, com tantas síndromes que teria alguma, Glícia, alguma sugestão sua a mais, principalmente para esse público mais jovem, que não tem tantas vezes, né? Não tem tanto cuidado com a saúde. E qual seria assim, e que também estão sendo impactados pela pandemia porque estão em casa com as aulas online, muitas vezes longe do contato com os amigos, o que traz essa ansiedade que o doutor Jorge já apontou tão bem. Então, a gente não pode atribuir apenas aos adultos ou aos idosos. E eu queria que você falasse desse impacto também na saúde dos mais jovens. E depois o doutor Jorge já pode ir nos dizendo o que é que ele percebe também desse público mais juvenil com relação aos distúrbios do sono. Se isso tem trazido sequelas, questões de fadiga durante o dia. E aí o senhor pode também nos trazer algo a mais. E também a Gleice está perguntando, doutor Jorge, se a luz amarela é o ideal para um quarto. Aí o senhor vai dando aí as dicas das luzes para nos orientar melhor. Pois não, Glícia? Então, esse público mais jovem, né?
busca consumir mais alimentos mais práticos, né? Como os alimentos industrializados, embutidos, enlatados. E isso traz esse grande prejuízo à saúde, né? Inclusive, a minha dissertação do mestrado, eu fiz justamente com hipertensão, a incidência de hipertensão arterial em crianças, né? Eu fiz com escolares. E foi surpreendente, né, o resultado do estudo, porque uma quantidade altíssima, né? Mais de 30%, né, desses escolares com idades entre 7 e 10 anos estavam com seus níveis pressóricos elevados. E quando fui ver, né, a associação com os hábitos alimentares, justamente essa questão, né, da preferência por alimentos mais práticos, né, os alimentos industrializados, principalmente. Então, vem mais dessa questão mesmo de maus hábitos alimentares, né? Então, a gente tem que preferir, né, quanto menos elaborado aquele alimento, né, melhor. Quanto mais natural, melhor. Perfeito. Então, com relação aos jovens, que eu posso dizer é o seguinte: terminou atrapalhando um bocado justamente pela questão da parte do ritmo circadiano. O adolescente, ele realmente... o que acontece? Quando a gente é criança, a gente precisa dormir mais. E a gente vai reduzindo a quantidade de sono que a gente precisa, né, com a idade. O adolescente, ele ainda precisa de mais sono do que um adulto. Mas a gente já pode perceber que, geralmente, os adolescentes, eles dão aquela esticadinha ali no horário, né, quando eles têm a oportunidade de ficar um pouco mais de tempo no computador, no celular. Eles sempre querem aproveitar um pouco mais do dia, esticar um pouco mais. E tem sido bem comum os adolescentes começarem a virar à noite aí desse tempo, né? Perdem totalmente a noção dos horários. E quando esse ciclo de dar uma pausa nos estudos, depois volta que a gente está tendo, né? Aí alguns são mais flexíveis e conseguem voltar novamente para o horário normal que se pede, mas alguns terminam tendo um pouco mais de dificuldade. E alguns deles tentam manter da mesma maneira. Ou seja, vai lá, dá aquela esticada, fica até 2 horas da madrugada, e depois acorda cedo para estudar, perde muito rendimento, né? Porque redução de tempo de sono reduz a atenção, causa mais irritabilidade, né? Altera também a memória, fora problemas mais indiretos que causam justamente pressão alta também, alterações cardiovasculares. Mas mais rapidamente a gente já vê essa parte de prejuízo no colégio desse pessoal. Em criancinhas mais novinhas a gente tem mais irritabilidade. Elas ficam mais irritáveis quando o sono está prejudicado, quando tem insônia. Ou qualquer outro motivo que esteja causando ela dormir menos ou ter o sono interrompido. O que criancinhas acontece elas roncarem também por causas respiratórias, né? Sim. Então, já lhe pergunto, qual o tempo médio de tempo de duração de sono para as várias faixas etárias que o senhor queira classificar? Assim, algo mais saudável seria quantas horas de sono, a depender de cada faixa etária, por dia ou por noite? O adulto, o ideal é que seja ali entre 7 e 9 horas. Tanto para baixo, tanto para cima, existem relações com prejuízos. Porque a gente sabe que quando dorme menos, a gente tem esses prejuízos de atenção, aumento de chance de transtornos de tumor, alteração da memória, alteração cardiovascular, como eu falei. E a gente sabe que quem dorme mais tem uma relação também mais alta com algum tipo de mortalidade. A gente não sabe hoje em dia se dormir mais causa prejuízo ou se as doenças terminam fazendo essa pessoa dormir mais. Ou seja, pode ser que tenha alguns adoecimentos que estejam fazendo essa pessoa precisar de mais sono, e por isso as pesquisas mostram essa relação. Aí não sabe o que é causa e consequência nesse sentido. Mas dormir menos é bem comprovado que existe um prejuízo. Tá? Mesmo para as pessoas que chegam e dizem eu não prejudico de maneira alguma quando eu durmo menos. E aí é mais sutil, mas tem comprovação que essas pessoas são um pouquinho mais impulsivas nas suas decisões
pensando muito mais no presente do que no futuro. Né? Aí vem uns testes econômicos que eles fazem com pessoas que dizem que não estão tendo problema nenhum, e elas terminam tendo certos prejuízos nesse sentido, nas decisões. Né? E aí a gente vai tendo um aumento. A criança, ela vai dormir, o bebezinho, ele vai dormir ali mais de 12 horas. Ele chega a dormir 2/3 do dia. Né? E vai decaindo naturalmente até chegar nessa faixa aí, nessa idade de 7 a 9 horas. Por mais que as mães fiquem com o sono muito prejudicado, porque o sono é todo partidinho, né? Mas o bebê, no final das contas, ele dorme muito mais do que um adulto. Ah, meu bebê não dorme. Ele dorme. O problema é que ele dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. E aí ele acorda no meio do momento que você queria dormir. É o sono parcelado, né? É o sono Vem a parcelado. prestação. Isso. A criança, né? Quando chegou ali uns 5 anos, a gente tem aquele soninho da tarde ainda. Né? A gente vai chegando um pouquinho mais 10 a 12 horas, ela vai dormir à noite e ainda vai tirar aquela sonequinha. Tem essa divisão, o ritmo circadiano da criança tem essa onda de 2 vezes ali que acontece, de parcelar o sono. Mas quando chegar na adolescência já é para ser só o horário da noite, só que aí a tendência é que seja um pouquinho mais alto do que a média, digamos, das 8 horas, ela passa a ser uma média muito mais próxima das 9. Né? Para quando chegar no adulto, ser essa média bem 8, para dizer que ali 7 e 9. Perfeito. Eu queria também responder ainda foi a questão da iluminação, né? A questão da iluminação amarela. A preferência é realmente que seja uma iluminação amarela no quarto, realmente. Como disse, você pode ter 2. A gente hoje em dia tem muito investimento nisso, nessa questão de iluminação mais diferenciada, né? Então, tem uma iluminação ali para uns outros horários. Quando vai fazer uma limpeza em casa, você precisa de uma iluminação melhor para fazer melhor. Mas no horário de descanso, iluminação realmente amarela. A gente faz essa diferenciação, assim. Ambientes onde você precisa de atenção, iluminação branca. Ambientes onde você quer relaxar, iluminação amarela. Perfeito. E aí, Glícia, aí com relação já que cada fase etária, né, tem uma média de sono que deve ser cultivada, eu lhe pergunto com relação à alimentação, se há uma média considerável a ser observada para que a pessoa se alimente por dia. E também já deixo com você a pergunta aqui da Gleice com relação ao uso de óleos em difusor. Se são recomendáveis para o sono, porque como os óleos estão muito ligados à aromaterapia e às vezes existem alimentos, né, que exalam perfumes próprios, eu deixo com a nutricionista essas orientações. Bom, em relação a essa questão dos óleos, né? Dos óleos aromáticos, eu vou passar para o Dr. Jorge, né? Porque em relação a isso eu não entendo muito bem. Assim, em relação aos alimentos que ajudam na produção da melatonina, né? Como eu falei, a questão do triptofano, dos alimentos que são fontes de magnésio, por exemplo, que estimulam a produção da serotonina, que por sua vez vai estimular a melatonina também, como por exemplo, a gente tem um alimento como a cereja, que é considerado uma melatonina natural. E uma dica que eu dou, inclusive, é tomar o suco de cereja pela manhã e à noite, né? Porque como ela é considerada uma melatonina natural, é um indutor natural do sono. A cereja é mesmo que a gente compra no supermercado Sim, enlatada, é isso? Isso mesmo. A cereja que a gente compra enlatada mesmo, ela pode ser utilizada no preparo de sucos, por exemplo, né? E vão dar essa ajudinha no sono. Como já mencionei aqui a questão dos chás, né? Que a gente tem o chá de camomila, o chá de maracujá, o chá de maçã, por exemplo, de capim-cidreira também é excelente, né? Que vão ajudar nesse estímulo ao sono. Aí vem a questão que o Dr. Jorge falou também, de evitar se alimentar num horário muito próximo ao horário que vai deitar, para evitar um desconforto gastrointestinal.
né? A gente deve optar por alimentos também que estimulam, alimentos fontes de ácido fólico, que também são importantes na formação da serotonina, como no caso de vegetais folhosos, de cor verde escura, né? Porque a cor do alimento, ela nos diz muito o tipo de nutriente que aquele alimento contém, né? Então, seria também a gente procurar ter bons hábitos alimentares, né? Diversificar na questão dos legumes que a gente consome, diversificar nas frutas que a gente consome, procurar ingerir alimentos, cereais integrais, por exemplo, diminuir a questão da gordura, de carnes gordurosas, por exemplo, as frituras. Isso aí já vai ajudar bastante, né, na questão de melhorar a qualidade do sono. Então, para você completar a sua frase, tem uma pergunta aqui do Dr. Alexandre Barros, que é com relação à rotina das crianças, que estão assim cada vez mais ansiosas, e se haveria uma alimentação que pudesse ser introduzida nessa fase. Sim, sim. Eu vejo, né, que no momento muitos pais fazem a opção por alimentos mais industrializados, né? A questão da correria do dia a dia, né, que termina levando para esse caminho. Mas a gente tem que atentar à alimentação dos nossos pequenos também, né? A gente tem como introduzir alimentos mais saudáveis, né, como iogurtes. A gente pode introduzir cereais integrais também na alimentação dessas crianças, estimular o consumo de frutas. A gente pode até brincar com o alimento mesmo, colocar as frutas montadas assim no prato, com formato de bichinhos, né, o formato de algum animalzinho, que vá despertar aquele interesse na criança. E o suco de limão, que também aqui é uma pergunta do Gilberto Santana, ele é bom para combater os radicais livres, de fato? Ele tem alguma influência direta na imunidade do nosso organismo? Ou é Sim, mito? sim. Ajuda bastante. Isso porque o limão, ele é uma ótima fonte de vitamina C, que por sua vez é uma vitamina considerada antioxidante. Então, se é antioxidante, ele vai ajudar a combater, então, a formação dos radicais livres, sim. É o mesmo caso dos sucos detox, por exemplo, eles podem ajudar numa noite de sono melhor, eles são mais indicados para o período matutino, também é outra pergunta que nós temos aqui. Seria mais indicado, né, para o período diurno mesmo, né? À noite a gente deve fazer a opção pelos chás, como eu falei, né? Os chás que são assim mais indutores do sono, e alimentos como a banana, por exemplo, né, por ser uma ótima fonte de magnésio, né, cereais integrais. Por exemplo, a gente pode consumir o iogurte com algum cereal, né, com aveia, né, colocar um pouquinho de chia, por exemplo, de linhaça, porque são excelentes alimentos para estimular a produção da serotonina, que por sua vez vai estimular a produção da melatonina. Entendi. Ótimo. E aí, doutor Jorge, o senhor, o que é que nos traz a mais? Principalmente, nós temos aqui o Antônio Carlos, que é um seguidor que sempre está prestigiando as lives da Amatra, e ele coloca que toda a iluminação atrapalha para dormir. Então, continue aí com suas colocações, por favor. Deixa eu complementar um pouco, porque o pessoal perguntou de sucos e coisas nesse sentido, né? Acho que o que eu tenho parecido muito problema é esses produtos para emagrecimento, né? Tanto para academia como para emagrecimento. Eles são estimulantes, não é, Glícia? Sim, sim. Justamente, né? Até porque, como eles estimulam a questão da termogênese, né? Eles então acabam sendo estimulantes, né? Eles não vão ajudar a induzir o sono, pelo contrário, eles vão dificultar. Justamente por essa questão que o Dr. Jorge mesmo falou, né? O pessoal terminou esses chás, geralmente, mas para emagrecer, eles têm essa relação, assim, para gastar energia. Isso, porque são termogênicos. Porque são termogênicos.
metabolismo Eles aumenta. aceleram o metabolismo, né? É, E a gente precisa justamente do contrário. A gente precisa que diminua, dê uma reduzida, né, nesse nosso metabolismo, né? Diminuir essa nossa aceleração, né? Essa questão da nossa ansiedade, do nosso estresse diário, né? A gente precisa que diminua, né? Para que a gente possa ter uma boa noite de sono. uhum. Com relação à iluminação, o que acontece? Você vai deixar a luz ligada ali, ainda vai te deixar mais ativo. A questão de deixar a luz amarela não é para deitar e tentar dormir com a luz ligada. É só para que, se você vai ter um local ali que ele vai ser uma preparação e você vai precisar ligar alguma luz para, de repente, arrumar a cama, né? Aquela meia horinha ali antes de deitar, ou como a sala de estar, a sala que você vai assistir televisão ou ler um livro, e aí esse local não é interessante que nessa preparação antes de dormir você esteja com a iluminação branca, que vai ser pior. Mas quando for dormir, não é interessante ter nenhuma luz ligada, né? Algumas pessoas, por outros motivos, terminam só. Algumas pessoas elas dormem só com algum tipo de iluminação, mas isso aí tem a ver com algum tipo de medo especificamente. A pessoa se sente mais segura e aí ela consegue dormir com alguma iluminação, né? Isso é porque, ou seja, ela tinha um problema que seria maior ainda, que seria esse medo, que deixaria ela mais alerta, mais difícil de dormir, e tem essa compensação com a questão da luz. Mas geralmente essas pessoas também têm um sono prejudicado. Então, sim, a luz prejudica, a questão da recomendação da luz amarela é só para esse meio tempo antes da pessoa deitar. E durante o dia, então, o que que a pessoa poderia investir ao longo do dia para assegurar uma noite de sono mais tranquila? Em relação à alimentação, né, seria assim, para consumir esses alimentos que são indutores, né, que ajudam na formação desses hormônios, né, que a gente mencionou. Então, seriam alimentos fontes de magnésio, alimentos fontes de ácido fólico, por exemplo, cereais integrais, vegetais folhosos de cor verde escura, né, acelga, né, rúcula, alimentos fontes de vitamina B6, como aveia, oleaginosas também. E o chá de hortelã? Ele ajuda ou ele provoca uma atividade de vigília mais intensa? Porque realmente o Gilberto percebe que ele é mais para energético do que para calmante. Você tem alguma opinião sobre o chá de hortelã? Sim, ele seria mais estimulante, né? Não seria assim um chá indicado para esse momento em que a gente quer, né, que o sono venha. Ah, perfeito, ótimo. Então vamos voltar para o doutor Jorge para ver o que é que ele poderia ajudar com relação ao uso de óleos essenciais e também acrescentar, já que ele falou em termogênicos para quem faz academia e tudo, poder nos trazer a correlação da atividade física, a necessidade. Já a Quitéria também está nos perguntando a relação da carência da vitamina D, se interfere ou não no sono. Então, aí temos já um arcabouço de perguntas para o senhor nos posicionar. Os óleos essenciais, a prática de atividades físicas durante o dia, ou se tem um horário melhor indicado para que essa prática aconteça, e a relação da vitamina D, se há estudos científicos que comprovam essa correlação. Então, o que acontece? Primeiro sobre óleos essenciais, e a gente não ficou sem responder a partir da aromaterapia também, né? O final das contas, o que a gente tem de comprovação é que o relaxamento relacionado a alguns odores vão ajudar a pessoa a dormir. Não necessariamente por um efeito químico, mas provavelmente por um efeito comportamental. Você está fazendo alguma coisa que te deixa relaxado ali naquele momento. A questão de você realmente ter um preparo ali no momento antes de deitar, que vai te deixar se sentindo bem, mais relaxado, né? No caso, por exemplo, a aromaterapia, se existe uma fragrância que te deixa mais relaxado, vai fazer diferença
Porque o olfato, ele tem essa relação muito grande com a parte do emocional da gente, né? E aí, isso, por mais que existam alguns cheiros padrões que eles, para muitas pessoas, vão ficar mais relaxadas, aí eu vou ter pouco entendimento disso, existe alguma coisa relacionada à memória também, né? Porque a gente associa muito a memória aos cheiros. Se tem algum cheiro ali que para ti sempre te lembra alguma coisa agradável, vai te ajudar realmente ali no momento de deitar e dormir. Seria, no caso, a memória afetiva, né? Que aquele É, determinado aroma ele traz. isso. Quem não sente saudade do cheiro do café passado que a avó ou que a mãe na infância, né? Isso me vem até em audiência. Algumas pessoas até, quando eram presencialmente, né? Quando eu estava passando na vara o café, alguém dizia, esse café tá com um cheiro que a vovó fazia lá na fazenda, não sei o quê. Então, realmente, a memória afetiva diz muito quanto a estímulos, né, positivos e negativos para o nosso organismo. Pois é. Perfeito. Pois não, Que doutor, nem som, que isso. nem sons, por exemplo. Algumas pessoas elas têm esse costume de, eu só consigo dormir, eu coloco um barulho de chuva, eu coloco um barulho do mar. Isso porque tem essa memória afetiva de relaxamento com essas situações. Uma pessoa que tem muito medo do mar, pode alguém chegar e dizer, coloca um barulho do mar, não vai fazer sentido para essa pessoa. Não é uma receita igual para todo mundo, né? Mas É a para mesma quem tem uma coisa. memória boa, É a mesma pode coisa em dizer. relação ao alimento também. Se a gente for perguntar o prato preferido de cada pessoa, né, quando a gente vai ver, tem alguma relação afetiva, né? Ou é aquele Uhum. alimento, por exemplo, lasanha, né? Aí eu lembro que era o dia de sexta-feira, que reunia a família toda à mesa, né? Então, sempre tem essa relação também com, com a alimentação, né? E aí, sobre o dia que a doutora tinha perguntado, a questão justamente do exercício físico, ele influencia bastante, porque alguns metabólicos que a gente produz durante o dia, né? Aí o principal aqui para todo mundo lembrar, para quem lembra aí das aulas de biologia, quando mais novo, a gente tem lá o ATP, né? Que é a adenosina, aí só que ela tá ali combinada. E aí quando você tem uma quebra por gasto de energia, a gente quebra e produz a adenosina separada durante o dia. E aí isso pode ser tanto com atividade física, como muitas vezes no trabalho intelectual também. Quando a gente está usando muito o cérebro, a gente também gasta muita energia. Essa adenosina que a gente produz durante o dia, ela coloca uma pressãozinha maior para a gente conseguir dormir melhor quando chega o momento da noite. Então, o exercício físico, ele vai ajudar nisso. Agora, a gente precisa de uma distância ali do horário do sono. O melhor sempre é fazer o exercício durante o dia, mas se não tem tempo e precisa fazer à noite, é bom que tenha pelo menos ali umas 2 horas. A gente coloca 2 horas porque algumas pessoas vão ser um pouco mais lentinhas no processo de desacelerar ali o coração, a temperatura baixar, para poder realmente conseguir ter um sono mais tranquilo. Mas durante o dia vai funcionar como uma ajuda para o sono. E aí outra coisa seria a questão da iluminação durante o dia. A iluminação durante o dia vai fazer bem, principalmente tomar sol, né? Aí é pela vitamina D? Não é somente pela vitamina D. A vitamina D é essencial para muita coisa, mas é principalmente porque o nosso ritmo circadiano ele é regulado pela iluminação. Então, se a gente toma um pouquinho de sol pela manhã, significa que aqui está começando o nosso dia, é o momento de a gente começar a ficar um pouco mais esperto, mais acelerado e gastar mais energia. E isso ajuda a sinalizar que depois de certa quantidade de horas de que começou o dia, vai ter o horário ali de começar a gastar menos energia quando você baixa a iluminação. Para a gente ter um ritmo circadiano que funciona direitinho, a gente precisa manter essa questão da iluminação durante o dia também. Não é só tirada durante a noite. Então faz diferença. É uma coisa que tem prejudicado a gente porque a gente está mais tempo em casa no momento. Né? É. E aí, tinha mais alguma coisa? Não estou lembrando. Tinha mais outra Não, foi pergunta. perfeito. Foi perfeito. O encadeamento foi perfeito. Como faltam poucos minutos para a gente chegar a 1 hora, então
vamos dizer que 10 minutos, doutor Jorge. Antes de passar a palavra para a Glícia, que já tem uma pergunta para ela, que ela já vai fechando com essa resposta, algumas considerações mais, que seria comer pasta de amendoim com banana à noite, se isso vai acelerar o metabolismo e, de certa forma, afetar o sono, mas eu ainda permaneceria com o doutor Jorge e perguntando qual o momento que a pessoa deve estar atenta e buscar um auxílio médico, buscar um clínico geral, talvez não começasse com um psiquiatra, ou já deveria procurar logo um psiquiatra. Quando a pessoa já pode fazer essa autocrítica e perceber que é hora dela pedir ajuda a um profissional para ajudar na questão do sono e de outros transtornos correlatos, que eu vi uma pesquisa que o brasileiro demora 3 anos para buscar um psiquiatra depois que ele começa a apresentar vários transtornos de várias ordens. O que é que o senhor teria aí como sugestão? Os critérios, geralmente, eles variam bastante de situação para situação, né? A questão da insônia, a gente considera a insônia crônica após 1 mês, certo? Aí, é claro que uma pessoa que está há 1 semana e está dormindo 1 ou 2 horas, o prejuízo é muito maior de alguma pessoa que ali, eu só consigo dormir umas 4 ou 5 horas por noite, que geralmente acontece mais vagarosamente, a menos que tenha um estresse muito grande. A pessoa que já está há 1 mês ali dormindo menos de 7 horas e sente algum prejuízo, é interessante buscar algum tipo de suporte. Pode ser realmente com um médico clínico, pode ser com um psiquiatra, um especialista no sono, né? Mas é interessante buscar algum tipo de ajuda. E se for especificamente insônia, né, existem profissionais de psicologia que são focados em terapia cognitiva comportamental para insônia. Digamos que uma subespecialização, digamos assim, para psicologia. E aí, porque a indicação hoje em dia para trabalhar insônia é mais a TCCI, que é essa psicologia, antes da medicação. Apesar de que nós temos poucos profissionais de psicologia formados nessa área. E geralmente quando as pessoas chegam, elas já chegam realmente como a senhora falou, a doutora falou. Depois de muito tempo, elas chegam muito desesperadas, independente do motivo de elas estarem indo para o consultório ali. Tanto para ansiedade como para depressão. Geralmente os pacientes, quando eles chegam, as pessoas chegam já... Eu estou sofrendo de ansiedade e a pessoa já percebe prejuízo há um tempo, ela tenta entender como se fosse por outro motivo. Ela tenta empurrar um pouquinho ali com a barriga e muitas vezes só quando o prejuízo fica insuportável ou quando ela para numa emergência por diversas crises de ansiedade e aí ela termina sendo indicada para ir para um psicólogo ou um psiquiatra, né? Aí a gente vai ter datas diferentes, quantidade de prejuízos diferentes. Por exemplo, uma crise de pânico, né? A crise de pânico, a pessoa pensa que vai morrer naquele momento. A crise de pânico tem um período mais curto, a pessoa já considera que já é necessário procurar um tratamento. Enquanto a ansiedade generalizada, que é essa sensação de desconforto, de preocupação, sem um objetivo específico, que a gente fica com angústia, né? A gente precisa de mais tempo, alguns colocam 3 meses, outros 6 meses, para a gente considerar que isso aí realmente não é por um estresse passageiro e é um adoecimento. Mas eu aconselho as pessoas, nesse caso, principalmente de ansiedade, na depressão, procura um psicólogo, não vai ter... procura um psicólogo qualificado, vai lá, olha direitinho, porque não vai ter o prejuízo da medicação nesse sentido. E aí, muitas vezes, o psicólogo, quando vê, a gente precisa de uma ajudinha aqui da parte medicamentosa, ele diz, olha, procura um psiquiatra para dar uma ajuda nisso. Maravilha. Então, devolvendo para a Glícia, já para dar sua opinião sobre a banana com a pasta de amendoim. E também eu lhe pergunto, quando a pessoa, principalmente como você trouxe, com obesidade,
com certas compulsões alimentares, quando ela deve realmente perceber que é a hora de pedir ajuda, de buscar um profissional que possa orientá-la, encaminhá-la, e também já deixa com você a palavra para as suas considerações finais. Então, em relação à pergunta, né, sobre a pasta de amendoim com banana, a banana ela é considerada um alimento indutor do sono, né, por ser uma excelente fonte de magnésio. Então, vai ajudar sim. A pasta de amendoim, ela não é considerada como um alimento termogênico, né, ela não é estimulante. Então, ela não vai dificultar a questão do sono. Então, pode sim ser consumida à noite sem problemas. E quando que se deve buscar alguma ajuda? Bom, a gente deve buscar alguma ajuda, né? Quando a gente percebe que aquela compulsão está fugindo do seu controle, né? Aquela compulsão alimentar também está lhe fazendo ganhar peso, muito peso em pouco tempo, né? A gente tem que ficar atento a esses sinais. Fazer exames com uma certa regularidade, né? E aí observar se está tendo alguma alteração nessas taxas, por exemplo, da glicemia em jejum, né? Do colesterol, se está tendo aumento da pressão arterial. E como eu falei, né, a questão até do próprio ganho de peso, né? Então, se você percebe que está ganhando peso, né, é a hora de dar um baixa, de você procurar ajuda, porque realmente aquela pessoa ela está precisando, então, de uma reeducação alimentar com urgência. Que bom, então. Doutor Jorge, mais alguma consideração? Suas palavras finais. Eu sempre, do mesmo jeito que eu disse, não custa nada procurar um psicólogo, não custa nada procurar um nutricionista também, assim. Pelo menos é porque o psiquiatra, né, e alguns profissionais, eles são o momento final ali, né? A gente tem esse preconceito. Se a gente consegue quebrar esse preconceito, pelo menos vamos lá, vamos para o psicólogo para começar a tratar essa situação, né? Se é tão difícil ir para um psiquiatra porque tem todo esse estigma relacionado, vamos para o psicólogo. Aí trata as coisas antes, não deixa as coisas chegarem num ponto onde está tão complicado, onde o adoecimento fica muito mais difícil de passar por um tratamento, né? É isso. E agradecer realmente o convite e agradecer o pessoal que acompanhou aqui o tempo todo. Se vocês quiserem mencionar alguns que estão acompanhando, que seja do conhecimento de vocês estão recebendo muitos elogios da Tassiana Gouveia, da Hilda Araújo, da Gleice Albuquerque. Então, fiquem à vontade para suas colocações. Quero também agradecer aqui o convite, né? Foi muito bom dividir esse momento aqui com vocês, né? Compartilhar informações, tirar dúvidas. Foi um momento muito enriquecedor. E para nós da Amatra também, a gente fica muito lisonjeado pela presença de vocês, porque isso interfere diretamente no comportamento do trabalhador. Porque um trabalhador saudável, com certeza, ele vai poder produzir no seu ambiente de trabalho com um determinado nível de qualidade. E um trabalhador adoecido, seja por questões orgânicas ou emocionais, ele naturalmente também vai produzir com uma qualidade diferenciada para o negativo, digamos assim. E até também quem está fora do mercado de trabalho está sofrendo impactos, está precisando recorrer a auxílio de medicação para dormir, para regular o sono e tudo. Então, assim, realmente são situações que cada um é quem sabe o que passa. E que vamos deixar os preconceitos de lado e vamos, sim, em busca de ajuda com pessoas que realmente possam contribuir para a nossa melhoria de qualidade de vida. E quanto antes buscar ajuda, melhor, né? Mais fácil ser tratado. E as sequelas serão bem menores também, né? As consequências negativas serão
tratadas com muito mais antecedência. Perfeito. Pois não, Doutor pode Jorge continuar. até falou aqui sobre estresse, né? Sobre ansiedade. Domingo, assistindo a missa do Padre Marcelo, ele até falou sobre isso. Eu achei a colocação dele muito interessante, né? Onde ele dizia que a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro e o estresse é o excesso de presente. E é uma verdade, né? Que fique para reflexão, né, e para aprendizagem, que nós possamos digamos assim, nos fortalecer para novas aprendizagens. Porque permanecer do jeito que está, muitas vezes, não é o indicado e não é o ideal. É necessário muito esforço e eu acredito que, tendo acesso a informações de qualidade, como tantas que foram nos trazidas neste momento por vocês, é um grande passo para que possamos nos sentir estimulados a mudar o que for necessário através de pequenas atitudes. Desde mudar a luz, a qualidade de luz, né, que temos no quarto, por exemplo, até voltar ao hábito do chazinho, como foi dito aí a lista de chás e tantas Começar a outras. consumir alimentos, cereais integrais, né? Consumir Isso. as frutas de uma maior variedade. Coisa que para o brasileiro não é tão fácil, né? Justamente por conta do hábito cultural. Sim. E, doutor Jorge, então podemos encerrar? Tem algo mais que queira nos trazer? Não, acho que se quiser convidar em outro momento, a gente vem, conversa mais um pouquinho, mas acho que por hoje tá ótimo. Vamos sim, vamos conversar e retornar com essa dupla maravilhosa. Gratidão e até a próxima segunda-feira, às 20 horas, teremos mais um quadro da Amatra. E a propósito, amanhã teremos pela Amatra um encontro para trabalhar a temática da inserção da mulher no mercado de trabalho. Será um encontro muito provocativo, teremos advogadas, teremos juízas para debater esse tema e estimular desde os jovens que ainda não estão no mercado de trabalho e também a todos aqueles que estão, seja do público feminino ou masculino, a debater ideias sobre uma igualdade maior de gênero nas relações. Obrigada a todas e até a próxima segunda-feira, às 20 horas. Boa noite. Tchau, Boa noite. pessoal. Boa noite. Tá. Gratidão a todos. Gratidão.